Bom dia, estimadas irmãs, estimados irmãos. Possamos ter uma manhã muito abençoada, onde iremos aurir os ensinamentos da doutrina espírita, do Evangelho do Cristo Jesus. E dessa forma, nós os recebemos calorosamente, com muita alegria, como também recebemos aos nossos irmãos internautas que estão nos vendo, nos verão logo mais em seus lares. E queremos que nesta manhã a mensagem do Cristo cale fundo em nossos corações. Por isso pedimos ao Pai, que é todo misericórdia, que é todo amor, Deus. Pedimos a esse Mestre Divino, Jesus, e aqueles seus colaboradores mais diretos, que possam estar conosco nessa manhã, nos oferecendo as bênçãos do entendimento, da receptividade, da fraternidade e do amor. Hoje nós temos entre nós o nosso irmão Wagner Hor. Ele vai nos falar de um aspecto que o Momento Espírita já nos deu uma palhinha no início da nossa atividade, a respeito da mediunidade, e o que a mediunidade tem a ver conosco. Então, com grande alegria que nós recebemos nosso irmão Wagner, pedindo que seja bastante intuído, meu irmão, e amparado na sua fala, e que nós também estejamos da mesma forma intuídos, amparados para buscarmos entender aquilo que a doutrina espírita tem a nos oferecer. Deixo com você o nosso microfone, pedindo a Jesus que nos abençoe a todos. Que a mediunidade, sejamos nós médiuns ostensivos ou não, ela está muito ligada ao nosso dia a dia, aos acontecimentos que nos rodeiam, aquilo que realmente impacta no nosso dia a dia. Sejamos nós dotados de faculdades mediúnicas muito desenvolvidas ou não. Então a ideia na manhã de hoje, como já foi colocado no Momento Espírita e como o Sérgio já anunciou, é justamente entender um pouco mais dessa faculdade da mediunidade e entender como que ela afeta o nosso dia a dia, independente do grau de mediunidade que cada um de nós tem. E nós começamos trazendo um conceito de mediunidade
que já, de certa forma, nos mostra o quanto ela nos impacta. Kardec vai dizer lá no Livro dos Médiuns que todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao médium, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Mediunidade nada mais é do que uma faculdade que serve de intermediária entre os dois mundos, entre o mundo espiritual e o mundo material, o mundo corporal. Nós que aqui estamos, nesta casa hoje, estamos encarnados, então vivemos o mundo material. Aqueles que já desencarnaram, que viveram entre nós, mas desencarnaram e ainda não retornaram através da reencarnação, estão habitando um outro plano, que nós chamamos de mundo espiritual. Cada um está no seu lugar, no momento devido. Mas para que esses dois mundos se comuniquem, há necessidade de um intermediário. E é esse intermediário que nós chamamos de médium. Só que, usualmente, a gente pensa que médium é um Chico Xavier, é um Divaldo Pereira Franco, é aquele ser que consegue se comunicar com os espíritos com uma maior facilidade. Mas o que Kardec vai nos dizer, através do ensinamento dos próprios espíritos, é que todos nós temos um pouco dessa faculdade. Porque todos nós sentimos, num grau qualquer, a influência dos espíritos. E por isso somos médiuns. E eu destaquei ali porque ele diz assim, raras são as pessoas que não possuem algum rudimento de mediunidade. E aí eu até brinco com vocês, porque olha só, o fato da gente não sentir não quer dizer que a gente não receba essa influência. Vocês devem se recordar, não sei se algum de vocês passou por isso, mas depois da Covid, muitas pessoas que tiveram Covid relatavam que ao se alimentar não sentiam o gosto do alimento, perderam aquele sentido do paladar. Mas mesmo assim, quando elas comiam, elas não sentiam o gosto, mas estavam se alimentando, estavam nutrindo o corpo, mesmo que não sentissem. Então é possível que alguns de nós estejamos nesses raros casos de quem não sente. Eu não sinto influência. Você nunca sentiu nenhum tipo de influência espiritual? Nunca. Mas não quer dizer que a gente não recebeu. Porque a gente recebe diuturnamente, o tempo todo, a influência espiritual. Então é importante que a gente entenda essa faculdade para saber lidar com ela. Porque mesmo que eu não tenha essa sensibilidade mais aguçada, eu estou sendo influenciado. E é claro, Kardec vai dizer, lá no mesmo item do Livro dos Médiuns, que pode-se dizer que todos são mais ou menos médiuns. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É o que a gente vai chamar de médiuns ostensivos, aqueles que conseguem se comunicar de forma mais direta com os espíritos, através da psicografia, da psicofonia, da vidência, da audiência, enfim. São médiuns que têm um potencial, um aparelho orgânico, fisiológico, mais adaptado para ter esse tipo de contato. Então, a gente vai chamar de médium aquele indivíduo que tem essa capacidade mais desenvolvida, o médium ostensivo. O que não quer dizer que todos os outros não sejam também médiums. Afinal, todos nós somos mais ou menos médiuns porque sentimos essa influência dos espíritos. E os espíritos influenciam na nossa vida? Essa é uma das questões mais famosas do Livro dos Espíritos. Questão 459. Os espíritos influem nos nossos pensamentos e nas nossas ações? E é das respostas mais surpreendentes, porque a gente até acha, sim, claro, deve influenciar. Mas a gente não imaginava, talvez, que fosse tanto. Os espíritos dizem para a gente, sobre esse aspecto,
a influência deles é maior do que imaginais, pois com muita frequência são eles que vos dirigem. Imagina, gente, que a gente está sendo guiado muitas vezes por uma força invisível que a gente desconhece. Sentindo isso ou não, que há um direcionamento atrás de nós, dizendo, vai por aqui, vai por ali. E negar isso, só porque eu não vejo, só porque eu não escuto, é algo que não é produtivo, porque, afinal, como bem disse no Momento Espírita, que o Clóvis colocou ali para a gente antes, não importa se a gente acredita. Eu não preciso acreditar que a Terra é redonda, que ela gira. Se eu acreditando ou não, ela vai continuar girando e vai continuar sendo redonda. Eu não preciso acreditar que os espíritos existem, que eles nos influenciam, não importa. Eles nos influenciam do mesmo jeito. Então, a partir do momento que a gente sabe que eles estão nos momentos do dia a dia, né? A gente coloca uma imagem ali para ilustrar, porque é no momento de uma leitura, é no momento de uma conversa, é no momento do trabalho, no momento do estudo, da convivência familiar, eles estão conosco, estão nos influenciando. Só que espíritos, assim como nós encarnados, nem todos são bons, nem todos se dedicam à prática do bem. Então, assim como podemos ver uma influência positiva, podemos também ter uma influência negativa. Então, é importante que a gente saiba distinguir uma influência da outra, porque isso vai impactar no nosso dia a dia, no tipo de vida que a gente vai levar a partir das influências que a gente está sofrendo. Afinal, com muita frequência, eles quase que nos dirigem, nos determinam os caminhos que vamos seguir. Então, para falar um pouco disso, a gente vai fazer uma comparação. Fazendo uma comparação com o que sucede em nossas relações sociais, chegaremos à conclusão de que vivemos em permanente sintonia com as pessoas que nos rodeiam, das quais recebemos influenciação por meio das ideias que exteriorizam e dos exemplos que nos dão, do mesmo modo que as influenciamos com as nossas ideias e com a nossa conduta. Gente, aqui eu não estou falando nada de diferente do que todos nós já sabemos. Quando nós estamos em qualquer local, convivendo entre nós, encarnados, nós estamos influenciando os outros, estamos recebendo a influência deles. Quando a gente verbaliza alguma ideia, as pessoas podem se sentir influenciadas pela ideia que a gente manifestou. Quando a gente pratica algo, toma alguma atitude, as pessoas estão vendo e estão se influenciando, às vezes mais do que pelas ideias. E da mesma forma, nós também estamos sendo influenciados. É muito curioso quem tem filhos, quando eles começam a ir para a escola, e antes de ir para a escola, eles convivem só com os pais. Então, eles têm aquela influência do pai, da mãe, do tio, dos avós, dos familiares. E aí eles vão para a convivência na escola e convivem com quem? Com pessoas diferentes, né? Com ideias diferentes, que foram criadas de forma diferente. E eles voltam para casa, muitas vezes, diferentes, modificados. Por quê? Porque eles foram influenciados. E isso vai acontecendo na infância, na adolescência, depois na fase adulta. Nós muitas vezes trocamos de um grupo de amigos para outro, a gente muda. Por quê? Porque a gente está sendo influenciado positiva ou negativamente por eles. Então é natural essa troca de experiências, essa influenciação que a gente exerce reciprocamente. Mas eu estou falando de encarnados, certo? E com os desencarnados? Aí é que a gente vai ver o seguinte: o mesmo ocorre naturalmente com os habitantes do mundo espiritual, pois são eles os seres humanos desencarnados que, pelo simples fato de terem deixado o corpo, né, o invólucro carnal, não mudaram as características de sua personalidade ou sua maneira de pensar. E vejam, se o mundo espiritual existe, e ele, gente, uma coisa que a gente tem que desmistificar é essa ideia de, o mundo espiritual lá em cima, ou lá embaixo, onde a gente esteja pensando, ele não está distante da gente, o mundo espiritual está aqui. Tem uma fala que eu gosto muito dos espíritos, em uma das obras, que eles dizem, o mundo espiritual está
aqui com vocês de tal forma que estão se acotovelando. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso, por quê? Porque a gente convive com esse mundo espiritual. Os desencarnados estão entre nós. Eles podem ir para lugares distantes? Podem, mas eles podem estar aqui? Podem e estão. Então, quando a gente está convivendo entre os encarnados, a gente está se influenciando. Com os desencarnados também. E com isso, naturalmente, é bom a gente tentar também desmistificar que é uma coisa sobrenatural, um contato imediato de sei lá quanto grau, esse tipo de coisa, porque não é algo natural. São pessoas, são espíritos como nós estamos encarnados, eles estão desencarnados. Se gostávamos de conviver enquanto estamos aqui encarnados, por que vamos deixar de gostar de conviver depois que desencarnarmos? Se temos essa possibilidade. E uma coisa que chama muita atenção é que os espíritos não mudam, pelo menos não de imediato após desencarnarem. Porque ninguém vira santo. A natureza não dá saltos, a gente vai evoluir, vai mudar. Estamos evoluindo aqui, vamos evoluir no mundo espiritual também, mas não é de uma hora para outra. Então, se o espírito tem determinados gostos, quando ele desencarna, ele continua com esses determinados gostos. E ele vai conviver com aqueles que têm os mesmos gostos que ele, tanto no plano espiritual, quanto entre nós, procurando aqueles que têm os mesmos costumes, as mesmas práticas, os mesmos gostos. Mas espera aí, a gente estava falando da relação entre encarnados. Como que a gente influencia os outros? Pelas nossas ideias, pela nossa fala, aquilo que a gente fala, e por aquilo que a gente pratica, certo? As pessoas veem a gente fazendo algo e podem se influenciar. E a gente também, vendo eles, vai se influenciar. Mas eu não vejo espíritos. Eu não sei o que eles pensam. Eu não sei o que eles estão fazendo. Como que eu vou me influenciar com eles? Kardec vai nos dizer também, né, que, só uma coisa antes, né, isso é importante também. Nós somos alvos não só da atenção de benfeitores e amigos espirituais, como também daqueles outros a quem prejudicamos com atos de maior ou menor gravidade, nesta ou em existências anteriores, e que nos procuram para cobrar a dívida que com eles contraímos. É uma notícia ruim, gente. A gente paga a dívida até depois de desencarnar. Ou cobra a dívida até depois de desencarnar. Que coisa absurda, né? Mas porque se nós falamos que os espíritos não mudam depois que desencarnam, não imediatamente, obviamente aqueles que têm questões mal resolvidas podem querer resolver essas questões mesmo estando num outro plano. Então, é importante a gente saber disso, porque a gente vai saber que existem tanto espíritos que querem nos auxiliar, quanto espíritos que podem querer nos prejudicar de alguma forma. E como que eles vão conseguir isso? Agora sim, falando, né, dessa ação deles, essa influência tem origem na possibilidade de transmissão do pensamento. Porque, como eu falava, enquanto encarnado, eu estou vendo, eu estou com os sentidos do corpo, percebendo aquilo que o outro está fazendo, né? Estou olhando, estou ouvindo o que o outro está falando. E quando a gente está falando de influência de desencarnados, a gente consegue ter essa influência através da transmissão do pensamento. Como funciona isso? Bom, dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro pensamento como o ar transmite o som. Então vejam, nós temos essa possibilidade de comunicação de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, através daquilo que nós pensamos. O nosso pensamento cria uma corrente fluídica, assim como eu estou falando agora, e vocês estão ouvindo, porque o som se propaga pelo ar, o nosso pensamento, aquilo que a gente pensa, cria, de certa forma, uma forma-pensamento que atinge aquele que nós ligamos esse pensamento. E quando eles pensam em nós, em qualquer lugar do universo, esse pensamento também chega até nós. É por isso que muitas vezes nós temos a impressão
do nada lembramos de alguém, né? Parece que aconteceu, não tinha motivo nenhum e de repente eu pensei na pessoa, porque talvez ela esteja pensando na gente. E cria-se um laço, uma via de mão dupla, né? Tem até uma imagem aqui que tenta estabelecer, tenta demonstrar esse processo, que até esse processo está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, que fala da ação da oração, na ação da prece. Porque quando eu oro por alguém, eu crio esse caminho, essa ligação com a pessoa. E aí, se essa energia, se esse pensamento que eu estou direcionando é bom, a pessoa vai receber. Encarnado ou desencarnado, ela vai receber esse pensamento. E da mesma forma, quando pensam em nós, nós também vamos sentir essa boa energia. Desde que a energia emitida seja boa. Porque se eu emito maus pensamentos, o mesmo acontece. Tem algumas ilustrações de um projeto chamado Projeto Espiritizar, que é do médico Alírio Cerqueira Filho. Eu gosto bastante, já trouxe elas algumas vezes aqui, vou usar algumas delas para tentar demonstrar isso, porque vejam só, eu estou falando dessa transmissão do pensamento, mas não é só o pensamento que se liga. As nossas próprias energias, quando nos aproximamos de alguém, também fazem essa troca de energia, esse sentimento de sentir aquilo que o outro está sentindo, está pensando. Bom, quando nós estamos numa reunião, pense em nós aqui no Centro Espírita, tá? O espírito encarnado, cada um de nós, pela expansão do perispírito, coloca-se em relação direta com outros espíritos, encarnados e desencarnados. Então, deixa eu pensar, quem está mais próximo de mim aqui é a Sandra. Sandra, se eu esticar a minha mão daqui e você esticar do lado de cá, não alcançamos ainda, né? A gente não se alongou direito hoje de manhã, não está chegando. Porque o meu corpo tem limite, o dela também tem, a gente está limitado pela matéria, então, nessa distância, a gente não consegue se encontrar. Só que o perispírito, que é uma espécie de corpo espiritual, ele não está preso nessa caixinha chamada corpo. Ele consegue se expandir. Então, se eu não consigo alcançar a Sandra corporalmente, é possível que, estando no mesmo ambiente, pela expansão do meu perispírito e a expansão do perispírito dela, a gente consiga sentir um pouco da energia que o outro está sentindo. Só que entre eu e ela também pode ter o quê? Outros dos encarnados que aqui estão e dos desencarnados. Porque nós estamos, como eu falei, imersos nesse mundo espiritual também. Então, quando a gente entra num ambiente, pela expansão do nosso perispírito, nós vamos ter a sensibilidade de sentir aquilo que os outros encarnados estão sentindo e também aquilo que os espíritos que ali estão também estão sentindo, as energias que cada um está emitindo. E aí o que acontece? O pensamento do espírito encarnado atua sobre os fluidos espirituais e se transmite espírito a espírito, saneando ou viciando os fluidos ambientes. Porque a nossa energia, os nossos fluidos, eles são determinados pela qualidade do nosso pensamento. Se eu estou pensando bem, no bem, a nossa energia é boa, é positiva, e as pessoas que tiverem contato com ela, encarnados ou desencarnados, vão se sentir bem. Então, o pensamento bom, ele saneia o ambiente. O contrário acontece pela mesma lógica. E aí eu pergunto para vocês já chegaram num lugar que vocês não sabiam nem o que estava acontecendo? Vocês entraram pela porta, chegaram e sentiram uma energia assim, meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Um ambiente carregado, pesado, aquela energia assim que já te dá até uns tremeliques, uns arrepios, porque você entrou num lugar que está com encarnados ou desencarnados, ou os dois, pensando em algo muito preocupante, algo, né, que não está fazendo bem para ninguém ali, e você está entrando num ambiente onde você vai sentir isso. E o contrário também acontece, ainda bem. É bem comum as pessoas relatarem que quando chegam à casa espírita, ou em qualquer outro lugar que se dedica à oração, à meditação, elas chegam e se sentem bem.
Às vezes elas não conhecem ninguém que está aqui. Talvez alguém aqui tenha entrado pela primeira vez. Chegou aqui, sentou e se sentiu bem. Por quê? Porque é um ambiente onde nós encarnados, mesmo com todos os nossos problemas, as nossas dificuldades, quando a gente chega aqui, a gente já dá aquela melhoradinha no nosso pensamento. Porque a gente veio buscar algo de bom. Então a gente já está colaborando também para melhorar o ambiente. Mas também há quem? Há uma legião de bons espíritos que aqui estão preparando esse ambiente para nos receber, para nos ajudar. Então a gente entra no meio esse pensamento bom gera boas energias e a gente sente isso. Tá? Por que a gente sente? Porque somos médiums, mais ou menos médiums, e sentimos a influência dos espíritos. Clóvis, você pode dar um negocinho ali que... Aí, obrigado. Então, o perispírito dos encarnados, por ser de natureza idêntica à dos fluidos espirituais, assimila como uma esponja. Se os fluidos são de boa natureza, a impressão é salutar. Caso contrário, é penosa. Esses fluidos, atuando sobre o perispírito, são transmitidos para o corpo físico, gerando saúde ou doença. Eu não vou me aprofundar aqui, aliás, esse é o tema desse material do Projeto Espiritizar, porque eles vão falar, por exemplo, da relação do perispírito, da mediunidade com a saúde do corpo. E realmente, quando a gente entra num ambiente carregado, muitas vezes o que dá? Dá dor de cabeça, dá dor de barriga. O corpo sente, porque a energia é tão pesada, densa. E por que ela se transmite? Porque os fluidos que compõem o perispírito do desencarnado são iguais aos fluidos de nós, encarnados. E o nosso perispírito absorve, como ele fala ali, como se fosse uma esponja, e isso se reflete onde? No corpo físico. Então, olha a importância do nosso potencial mediúnico. A gente pode, pela mediunidade, pela capacidade de receber a influência dos espíritos, organizar, auxiliar o nosso corpo físico ou destrambelhá-lo, a depender do ambiente que a gente está frequentando, a depender do tipo de pensamento que a gente está tendo. Porque se eu falei do ambiente que a gente chega, lembrem-se, esse pensamento se transmite para qualquer pessoa. Ah, eu estou no centro espírita. Eu estou aqui, num lugar fantástico, fabuloso, onde só tem boas energias. Mas eu entro aqui e fico pensando naquela pessoa com quem eu estou com alguma desavença, com aquele espírito que já desencarnou e eu não perdoei, e eu estou estabelecendo com ele uma ligação de ódio, de vingança, eu também estou atraindo, não importa o local que eu esteja, é óbvio que o local vai auxiliar. Por isso que a gente sempre tem que tentar frequentar bons lugares, conviver com pessoas boas, que querem o bem, mas lembrando que o nosso pensamento é determinante nesse processo. Não importa o local onde eu esteja, se o meu pensamento estiver voltado, né, para coisas negativas, é ali que eu estarei. É ali que eu estarei formando as minhas energias. Tá? Pois bem, se a influência dos espíritos em nossos pensamentos é de tal intensidade que, ordinariamente, são eles que nos dirigem, acho que nem preciso falar muito sobre isso. É preciso saber identificar a natureza dessa influência. Esses desenhinhos, né, que a gente assistia, que sempre tinha um anjinho bom e o anjo mau, né? O anjinho e o diabinho ali dizendo, faz isso, e o outro, faz aquilo. Lógico, tirando toda, né, a encenação, mas é algo mais verdadeiro do que a gente possa imaginar. Porque vejam só, a gente mergulha no dia a dia, naqueles problemas que a gente tem, e encontra um brecha nisso, aqueles espíritos que não querem o nosso bem, que querem ver o circo pegar fogo e tal. E aí, eles estão ali falando, joga tudo pro ar, chuta o balde, é isso mesmo, faz o que você quiser. E a gente, num momento de razão, a gente olha e fala, meu Deus, me ajuda a resolver esse problema. E aí quem que vem? Quem a gente chamou. A gente pediu ajuda para Deus, manda os emissários dele e fala assim, ó, calma, paciência, vai passar, tranquilidade, organiza as tuas ideias. E a gente fica nesse conflito. Um falando, faz, outro, não faz, não faz. Na verdade, os espíritos superiores, eles não ficam falando, faz isso, não faz aquilo. Mas eles nos trazem tranquilidade para que a gente tome as melhores decisões. Não no calor da paixão e tal. Mas o fato é que a gente precisa saber identificar.
Se a gente é influenciado o tempo todo, a gente precisa saber se essa influência é boa ou ruim. Lembram quando você ia sair de casa e a sua mãe falava assim, ó, cuidado com as más companhias, menino. Olhe lá onde você vai e com quem você vai. Qual era a preocupação da mãe? Que a gente estivesse sofrendo uma má influência e fizesse algo que não era o que a gente faria naturalmente. A gente vai fazer algo porque alguém nos disse para fazer. E não é uma coisa boa. Se nós estamos sendo influenciados pelos espíritos, é preciso que a gente saiba reconhecer isso aí. Quando a gente está sendo influenciado e se estamos recebendo essa influência, se ela é boa ou má. Mas para isso, os espíritos dão uma receita bem boa. Né? Kardec pergunta lá no Livro dos Espíritos, como distinguirmos se um pensamento sugerido, aquele pensamento que os espíritos estão nos soprando, por assim dizer, procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Como é que a gente sabe? Vamos fazer um paralelo com o que a gente conhece? Com a nossa vida de encarnado. Você está lá com um problemão, né? Aí você pede ajuda para 2 amigos. Aí um diz assim, cara, você tem que ter calma, tranquilidade. Veja o lado positivo, veja o lado negativo. Não, pondere a situação para tomar a tua decisão. E tal. Aí você pede para o outro amigo, fala, eu chutava o balde, lá jogava tudo para o ar, que seja o que Deus quiser, e tal, 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 tal. Dá para entender quem está dando uma influência positiva e uma negativa nesse exemplo? Não dá. Como? Analisando o que cada um está sugerindo. Pois bem, da mesma forma com os espíritos. Estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos, compete a nós discernir. Afinal, somos livres. Não importa, nós não. Às vezes a gente interpreta mal essa lição dos espíritos quando eles dizem assim, ó, eles influenciam tanto na nossa vida que são eles que nos dirigem. E a gente acha assim, então nem adianta fazer muita coisa, porque eles vão nos dirigir mesmo. Então, ó, esses espíritos, me levem aí para o lado que vocês acham melhor e tal. E joga a responsabilidade para eles. E não é assim. Eles vão nos influenciar? Vão. Queiramos ou não. Agora, quem toma a decisão? Vou fazer isso, vou fazer aquilo? Somos nós. Eles não tomam a decisão por nós. Eles nos dão elementos, eles nos influenciam. Se a gente vai fazer ou não, é conosco. Então, quando a gente está nesse conflito de pensamentos, com aquelas vozes na nossa cabeça que diz, faz isso, faz aquilo, a hora é de parar e pensar. Qual é o certo a fazer? Quem está me influenciando para o bem? Né? Porque, assim, espírito superior não vai mandar você bater em alguém, não vai mandar você xingar alguém no momento da raiva. Não, você merece, você foi ofendido, vai lá e agride. Espírito superior vai falar isso? Vai mandar você revidar? Jesus dava outra face, o espírito superior vai lá e vai falar para você bater na face do outro? Não vai. Então, é importante que a gente identifique isso, e isso é conosco. O nosso papel ali é discernir, assim como a gente tem que discernir dos conselhos bons e dos conselhos maus que a gente recebe na nossa vida, dos nossos amigos encarnados, da mesma forma a gente tem que ter essa sabedoria de entender se aquele pensamento que está sendo nos sugerido é bom ou mau. E aí, a outra dica que eles nos dão é, e os espíritos são bastante claros ao nos indicarem um meio para conhecer isso. Pratica o bem e põe em Deus toda a vossa confiança. Assim, repelireis a influência dos espíritos inferiores. Esse é a melhor prevenção. Né? Quando a gente fala na medicina que a prevenção é melhor do que depois você ter que tratar, vejam só, se no momento do conflito eu não sei quem está me influenciando, é porque eu já estou recebendo influência de bons e maus espíritos. Agora, tem um meio de não receber influência de maus espíritos? De prevenir isso? Tem. Fazer o bem. Confiar em Deus. Seguir. Por quê? Porque espírito que quer nos prejudicar, ele não encontra meios de se comunicar conosco se a gente está num patamar mais elevado que ele. Porque essa sintonia, ela se dá por uma frequência.
A rádio AM, não existe mais rádio AM, né? Mas quando existia rádio AM e FM, ou ainda existe? Não sei. Existe? É que umas migraram aí, né, de AM para FM, então ainda existe. Então você vai querer pegar aquela rádio AM que você gosta, aquela antiga, e sintonizar no FM, vai pegar? Não. São frequências diferentes. Né? Se você quer AM, você vai ter que ir lá na frequência do AM. Então, da mesma forma, quando os espíritos querem nos influenciar, se nós estivermos numa frequência acima, eles não conseguem. E como que a gente está nessa frequência acima? Pensando no bem, agindo no bem. A gente consegue fazer isso 24 horas por dia? Não. Mas o nosso dever, enquanto espíritos responsáveis, é tentar ficar o máximo de tempo nessa frequência. Porque aí nós nem vamos ter esse dilema entre distinguir se é de um bom ou de um mau espírito. Se eu estou fazendo bem, espírito perturbador não vem. Eu lembro de um amigo que tinha mediunidade mais ostensiva, e ele falava que às vezes ele estava sem fazer nada e começava a vir uns pensamentos meio ruim, negativo, que ele identificava que era de espírito, né, influenciador de uma forma negativa. Aí ele pegava, levantava do sofá, pegava uma vassoura e começava a varrer a casa. E ele falava assim, ó, você quer me influenciar negativo? Vem comigo, vamos trabalhar. E ele dizia que passava logo, pelo jeito o espírito não gostava de trabalhar junto, né? Esse negócio não era com ele. Eu falo para minha esposa que eu não tenho esse problema, por isso que eu nunca varro a casa, né? Porque eu estou sempre patamar elevado ali de pensamento. Claro que não, né? Mas a desculpa é boa. A desculpa é boa. Tá? Para a gente, né, ir para o nosso finalzinho ali, isso se aplica tanto ao médium ostensivo, quanto a todos nós que temos e sentimos, de alguma forma, a influência dos espíritos. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns, ou seja, quanto maior o nosso potencial mediúnico, maior a minha facilidade de me comunicar com os espíritos, quer dizer que eu sou mais evoluído? Será? Então, os próprios espíritos respondem que não. A faculdade propriamente dita, né, a capacidade de se comunicar com os espíritos, ela está no organismo. Independe do moral. Independe se o indivíduo é super elevado ou não. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso. O uso da mediunidade pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Então, quando a gente pensa nesses médiums mais famosos, né, e nós somos bons médiuns, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Ivone do Amaral Pereira, todos esses que a gente conhece aí pela literatura, o que fazia deles bons médiuns era a capacidade de se comunicar com os espíritos? Não. Como eles, com a mesma capacidade, tem muita gente. Tem muito encarnado, uma mediunidade fantástica, mas o uso que dá para ela não é tão bom. E esses médiuns ficaram, né, se notabilizaram pelo uso, pela doação, por fazer da mediunidade uma forma de evolução para eles e para quem eles atendiam. E isso é uma certa lição que fica para a gente. Por quê? Porque independente do grau de mediunidade que a gente tiver, do mais ostensivo ao aquele fiapo de tive uma sensação, tive uma inspiração aqui, não importa. O que a gente vai fazer com isso? A gente vai usar para o bem? Ou a gente vai querer se dar bem com isso? Essa é uma reflexão. E é por isso que eu termino com uma frase do Emmanuel, lá no livro Consolador, psicografado por Chico Xavier, onde ele diz o seguinte: a primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias. Porque, às vezes, quando a pessoa fala assim, não, então eu sou médium, eu consigo me comunicar com os espíritos, ostensivamente ou não, mas eu estou percebendo, né, a ação dos espíritos, então eu já vou trabalhar na mediunidade, eu quero ajudar, eu quero fazer tal coisa. Mas a primeira coisa que ela tem que fazer é se modificar, é se melhorar, é lutar para isso. Por quê? Porque ela só vai ser um bom instrumento mediúnico, só vai ser um bom canal de comunicação
se ela fizer um bom uso e atrair bons espíritos. Porque se ela não fizer isso, invariavelmente, o tipo de influência que ela vai receber não é o ideal. Então, Emmanuel fala o seguinte, o médium tem obrigação de estudar muito. Eles falam assim, não, é estudar o livro dos médiuns? Também, claro. Mas olha o que ele está falando, estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Parece até algo meio egoísta. Né? Não, então o médium tem que trabalhar para si mesmo? Não é isso. É que quanto mais ele se melhorar, quanto mais ele se evangelizar, buscar essa evolução moral, mais ele tem a oferecer. Mais ele consegue se doar e ajudar as pessoas com a mediunidade. Porque mediunidade não é castigo. Mediunidade é uma potência que Deus concedeu a nós para que a gente possa saber que os nossos entes queridos que desencarnaram estão vivos. Que a nossa vida tem sentido, porque às vezes a gente passa por situações tão dolorosas, tão difíceis, que não parecem fazer sentido, mas a vida espiritual mostra que há algo além dessa vida material. Então a mediunidade é uma bênção. E que a gente, por menor que seja a nossa sensibilidade mediúnica, possa fazer um bom uso dela. Sabendo que somos, sim, médiuns. Em maior ou menor grau, mas somos médiuns. Somos influenciados pelos espíritos o tempo todo. O tempo todo. Que podemos receber boa ou má influência dos espíritos. O que vai fazer com que essa influência seja boa ou má são os nossos pensamentos, as nossas condutas. Então, é importante que a gente vigie os nossos pensamentos, vigie aquilo que a gente está fazendo, porque é isso que está atraindo os espíritos para próximo da gente. E, principalmente, que a gente busque evoluir moralmente, porque assim a gente vai estar atraindo bons espíritos e também vai estar influenciando positivamente as outras pessoas a fazerem o mesmo. Agradeço pela atenção de todos, espero que tenhamos todos uma excelente semana, muita paz, muita luz a todos nós. Muito obrigado.